Hoje o desafio é falar de 1 Tessalonicenses capítulo 2. É um texto bem interessante, porque o texto vai falar sobre o ministério de Paulo na cidade de Tessalônica. Para a gente entender um pouquinho a importância dessa carta, e a gente tem que entender um pouquinho também a importância da igreja. A igreja, né, como o nome diz, ficava na cidade de Tessalônica. Essa cidade, ela foi construída, foi edificada por um sucessor de Alexandre o Grande, por Cassandro, em 316. E o nome da cidade recebeu de Tessalônica por causa da sua esposa. Sua esposa chamava Tessalônica. E ela era filha de Filipe o Grande. Portanto, ela era irmã de Alexandre o Grande. Depois, quando o Império grego se dividiu com a morte de Alexandre o Grande, foi dividido em quatro partes, né, quatro regiões. Cassandro ficou com uma delas, justamente o da Grécia. Os outros, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, Tessalônica era irmã de Alexandre o Grande. Atualmente, ela é a segunda maior cidade da Grécia. Tem aí quase 900 mil habitantes. E ela é uma cidade praiana, fica de frente para o Mar Egeu, e fica numa região chamada Macedônia. E a gente precisa distinguir um pouquinho duas coisas. Primeiro, tem o país da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, né, ao lado da Albânia e da Bulgária. Mas a Macedônia que a Bíblia fala não é o país. Esse país surgiu depois. É uma região que até hoje existe, né? Eles não chamam de província, mas eles chamam de periferia, né? O estado ou província, como costumamos falar aqui, as regiões autônomas, eles chamam de periferia. Então, são três periferias chamadas macedônicas: Macedônia do leste, do ocidente, do oriente e central. Então, Tessalônica fica na Macedônia central. O país macedônico não fala grego, fala uma língua própria da Macedônia, não tem nenhuma relação com o povo grego, a menos dessa fronteira, né? A igreja foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele é orientado pelo Espírito Santo, com uma visão que ele tem, de passar para a Macedônia, aí essa região da Grécia, né? E ele vai primeiramente para a cidade de Filipos. Depois ele tem alguns problemas lá, que ele vai discutir um pouquinho nesse capítulo 2, ele vai abrir o capítulo 2 falando desses problemas, está em Atos capítulo 17. De lá ele vai para o sul, para a região da Caia. Primeiramente ele passa por Atenas fica na região da Ática, mais central, e depois vai para Acaia, que é no Peloponeso, que hoje é uma ilha, mas naquela época era um istmo, né, onde fica a cidade de Corinto, onde tem a igreja de Corinto, e do outro lado fica Cencreia, né? Já naquela época, ela se tornou a segunda igreja maior da Europa, né? Então, você vê já a importância dela como igreja, né? E assim como Filipos, né, no capítulo 16 de Atos, ele precisou sair correndo, né, vamos dizer assim, não fugindo propriamente dito, né, mas ele precisou sair às pressas devido à perseguição empreendida por judeus na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade, apesar de ficar na Grécia, era uma cidade que predominava os romanos, né? Era uma cidade, para Roma, era uma cidade estratégica. Então, havia muitos romanos ali. A predominância era de romanos e não de gregos, embora ficasse numa região grega. E Paulo tinha a cidadania romana, né? Então, era interessante ele caminhar por aí. Mas ali ele teve problema, precisou sair, foi até Bereia, né? No capítulo 17 de Atos, e daí ele vai para Tessalônica. E essa igreja, ela
a reação dela em relação ao Evangelho foi tão importante que no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que ela se tornou modelo. E nós vamos ver hoje por que Paulo considerava ela modelo, em que sentido ela era modelo, né? Paulo parece que tinha um carinho especial por Tessalônica também, né? Quando ele chega em Atenas, Paulo envia Timóteo, isso já está no capítulo 3, né? É difícil a gente falar sobre um texto sem entrar nos outros, principalmente esse tipo de texto, né, que é Tessalonicense, né? Então ele manda Timóteo para Tessalônica para saber o que acontece, porque em Tessalônica ele também tem problemas, né? Ele também tem que sair meio correndo de lá, né? Que ele vai comentar isso depois, né? Então ele preocupado com como é que ficou a situação da igreja, então ele manda Timóteo. Timóteo era assim, era o pau para toda a obra, qualquer coisa que precisava, qualquer pedra que tinha que carregar, qualquer piano que tinha que transportar a ele. As maiores encrencas, Paulo fala, vai você, porque eu confio em você, e ele realmente resolvia, né? A carta ela foi escrita, alguns consideram como sendo uma das primeiras cartas de Paulo, né? Tessalonicenses e Gálatas foram as primeiras cartas de Paulo, né? E elas foram escritas lá pelo ano de 51 depois de Cristo, mais ou menos. E ela foi escrita na região quando ele estava na Acaia, ou seja, na cidade de Corinto. Isso está no capítulo 18 de Atos, né? 18 de 1 a 5. Ele fala da sua passagem por Corinto. Então, foi lá que ele escreve. Corinto fica na região da Acaia. E as duas cartas elas foram escritas relativamente próximas uma da outra, possivelmente alguns meses diferentes. Ele ficou mais ou menos 1 ano e meio em Corinto, então, dentro desse período, ele escreveu as duas cartas. E essas cartas foram escritas por conta dos resultados, né, do relato que Timóteo trouxe acerca da cidade. Então, a primeira, ele traz uma palavra para eles, e depois ele, novamente, quando a carta é levada, né, quando eles voltam, ele escreve uma segunda carta. Então, esse é o panorama da igreja, é o panorama da carta de Tessalonicenses. E esse segundo capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele vai fazer uma visão, né? Ele vai trazer para os Tessalonicenses um pouco da sua própria história, né? E vai usar essa história como exemplo para eles próprios. E em função dessas duas histórias, da sua passagem por Filipos e por Tessalônica, que ele vai usar como base para elogiar a igreja de Tessalônica, né? Então, é uma sequência de ideias que ele traz aqui. Algumas pessoas entendem que essa introdução desse capítulo 2, ele está fazendo uma autodefesa de alguma acusação que ele recebeu, né? Eu acho um pouco difícil, isso é uma posição pessoal. Na segunda carta ele fala alguma coisa assim, aí sim, né? Porque algumas pessoas entendem que ele passou alguns problemas na cidade de Corinto, mas aqui não havia isso, porque a perseguição que ele teve em Tessalônica, assim como teve Filipos, não foi de ninguém da igreja como foi em Corinto. Em Corinto surgiu líderes que queriam tomar o lugar de Paulo, queriam ridicularizar, diminuir Paulo, tirar a influência de Paulo, para que eles tivessem uma ascendência sobre a igreja. E isso não acontece em Tessalônica, porque a perseguição que ele sofre é de pessoas externas, que não eram da igreja, de judeus, que queriam impedir Paulo, inclusive, de levar o evangelho até mesmo para os gentios, que não fazia muito sentido. Então ele vai trazer essa história, né, mas essa história ele vai trazer para mostrar o porquê Tessalônica, na visão de Paulo, é uma igreja modelo. Então, Paulo vai trazer aqui o seu ministério ali na cidade, primeiramente, né? Então, eu vou dividir esse capítulo em quatro blocos, né, 4 partes, seguindo a lógica de Paulo dentro desse argumento que ele vai apresentar. O primeiro bloco, ele vai falar sobre o evangelho em meio à diversidade, que vai do versículo 1 ao 6. Então, vamos começar pelo versículo 1 e 2. O evangelho em meio à diversidade.
Versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Esse é o ponto central que ele quer mostrar. Por que não foi infrutífera? Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, então ele está trazendo a experiência dele na cidade anterior que ele teve problema. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Então, o que Paulo está introduzindo aqui é que ele viu que ele estava preocupado com o resultado da sua estadia ali, do período que ele ficou ali. Não ficou muito tempo, mas o pouco tempo que ele ficou trouxe um tumulto, e ele ficou preocupado que aquele tumulto todo pudesse afetar o crescimento da igreja, né? Pudesse afetar o desenvolvimento da igreja, e que aquilo lá pudesse abafar todo o trabalho que Paulo teve ao levar o evangelho ali, né? E ele fala assim, olha, vocês conhecem o que aconteceu em Filipos, né? Então não é uma coisa nova, eles viram, testemunharam o que aconteceu na própria cidade. Um dos seus membros da igreja, Jason, né? Ele foi preso, teve que pagar fiança, né? E o cara não tinha feito nada, foram acusados falsamente, né? De tumultuar, talvez aí, se fosse hoje, eles diriam atos antidemocráticos. Hoje seria alguma coisa desse tipo, né? Então Paulo, e por isso que ele fala assim, olha, nós fomos aí com muita luta, né? Não foi fácil. O evangelho nem sempre é fácil a sua propagação, né? Aliás, alguns dizem assim, se for muito fácil, desconfia, né? Então, a permanência de Paulo em Tessalônica, né, apesar de todos esses contratempos, ele produziu frutos, os frutos que Paulo desejava, e que ele estava preocupado se realmente tinha acontecido ou não. E que, apesar de todos os acontecimentos que houve lá na cidade de Filipos, Paulo não desistiu da sua missão. Pelo contrário, ele se tornou mais motivado e mais ousado em prosseguir. Então, se aqueles opositores tinham a intenção de parar Paulo, eles fizeram gol contra. Porque, em vez de ele se desanimar, muito pelo contrário, como ele diz, ele teve ousada confiança. Ele percebeu que ele estava no caminho certo. Então, é por aqui que eu vou mesmo. Então, ele segue em frente. E realmente deu os frutos que ele esperava. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que chama a minha atenção aqui é essa questão da ousadia de Paulo, né? Por que ele era ousado? Por que ele tem essa ousadia, essa motivação, apesar de todas as dificuldades? Paulo nos apresenta aqui 3 razões, né? A primeira razão é o evangelho que ele traz. É um evangelho sem maquiagem. É um evangelho sem maquiagem. Ele não usa de artifício na sua pregação. Ele não usa de subterfúgio na pregação. Veja que ele fala assim, sem engano, né? Não é um evangelho falso, que vem simplesmente para agradar pessoas. Não, é um evangelho puro, como diria C.S. Lewis, um evangelho puro e simples, né? Do jeito que ele tem que ser pregado, sem nenhuma mistura aqui, sem nenhum sincretismo ideológico ou filosófico, seja lá o que for, e sem dolo. Dolo significa sem uma motivação de dano, de causar prejuízo a alguém. Então o evangelho dele era verdadeiro, sem engano, era puro, era real, sem nenhuma mistura e sem nenhum propósito falso, um propósito de prejuízo. Aí foi muito pelo contrário, né? Então, isso era um motivador dele. Quando ele está com o verdadeiro evangelho, ele tem mais ousadia de pregar aquilo. O problema, se o outro vai aceitar, não é dele.
Né? A gente sabe que pelas reações nem todos aceitaram. Mas a responsabilidade por aquilo que foi entregue a ele quis cumprir. O evangelho puro e simples, como diria C.S. Lewis. Né? Sem engano, sem impureza e sem malícia. A segunda razão dessa ousadia é que ele foi aprovado por Deus. Pessoal, não tem coisa melhor de ser aprovado por Deus. Não tem coisa melhor. Né? Por quê? Porque quem vai nos julgar é Deus. Quem nos confia o ministério é Deus. Então é a ele que nós vamos ter que prestar contas. E veja que ele fala assim, nós fomos aprovados. Significa o seguinte, quando uma pessoa é aprovada, significa que ele passou por uma prova. Então, as próprias situações que Paulo passou, ele começou a entender que aquilo que ele estava passando, apesar de todas as dificuldades, era uma prova para ele. E ele entendeu que aquilo que ele estava passando estava tendo a aprovação da parte de Deus. Não é à toa, pessoal, que Paulo fala em Romanos, quem pode nos separar do amor de Deus? Não é à toa que ele fala, em tudo posso naquele que me fortalece. Não é à toa que ele fala, somos mais que vencedores naquele que nos amou. Porque se nós temos a aprovação de Deus, acabou. Nós podemos não ter a aprovação dos homens. E nem precisamos. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, se você tiver só de Deus, já é o suficiente. Porque, veja o que ele fala. Nós fomos aprovados por Deus a ponto de Deus confiar a nós o Evangelho. Você confia alguma coisa a alguém que você não tem muita confiança? Você entrega alguma coisa a alguém que você sabe que a pessoa não vai cuidar daquilo bem? Se Deus trouxe o Evangelho através do seu filho, ele nem jogou do céu, né? O Evangelho não foi jogado do céu. Ele falou assim, filho, vai lá e entrega pessoalmente. Ele veio pessoalmente entregar o Evangelho. Né? Então, é algo caro, algo importante para Deus. Então, ele não vai confiar o Evangelho a qualquer pessoa. Então, Paulo foi provado por Deus e foi aprovado, a ponto de Deus considerar ele digno de ser um mensageiro do Evangelho. E terceiro, ele tinha as intenções corretas. Porque ele buscava agradar a Deus, porque Deus é quem prova os corações. Deus sabe por que você faz o que você faz. Você pode enganar o pastor Fernando, você pode enganar o pastor Felipe, você pode enganar qualquer um aqui. Mas Deus você não engana. Porque, por isso que ele fala, nós queremos agradar a Deus e não aos homens, porque Deus é quem prova os corações. O homem vai olhar as suas atitudes, vai ver o que é externo a você. Mas o que está dentro do coração, só Deus vê. Nem o diabo vê. Tem gente que acha que o diabo lê a tua mente, lê o teu coração. Ele não. É só Deus que pode fazer isso. E é por isso que ele tinha ousadia, porque ele tinha o evangelho correto, limpo, real, tinha a aprovação de Deus, e ele estava com as motivações certas, agradar a Deus e não aos homens. Por isso que ele era ousado. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Irmão, chamar Deus de testemunha é um risco, né? Deus, chama Deus como testemunha. Né? Olha a confiança que ele tinha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Veja só que Paulo ele demonstra aqui um desprendimento total em relação ao Evangelho. Ele não se preocupa com nada. Veja que ele não usa de linguagem de bajulação, ele não puxa saco de ninguém. Ele não está preocupado em agradar ninguém, lá com aqueles conversinhos. Né? Quer encher uma igreja? É fácil, irmãos. É só falar o que o povo quer escutar. Difícil é falar o que o povo precisa ouvir. Né? E Paulo fazia isso, né? Porque ele fala que a linguagem dele, né, era sem bajulação e o evangelho era puro, não tinha mistura. Né? E também ele não tinha intuito ganancioso, ou seja, ele não era ganancioso aqui, é avarento mesmo.
cara está interessado no dinheiro. Né? E ele não tinha nada disso. Inclusive, depois a gente vai ver um pouquinho que ele precisou até trabalhar para poder fazer o evangelho. Né? E então ele chama Deus como testemunha. Ele falou assim, olha, nós nunca buscamos a nossa glória. Nosso objetivo aqui nunca foi esse. Nosso objetivo aqui sempre foi entregar o evangelho da maneira que Deus quer que a gente entregue. O resto é responsabilidade de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o que aconteça. Ele não vai fechar os olhos para os problemas. Né? Mas ele sabe para onde ele deve seguir, qual é a direção que ele deve tomar. Então, Paulo, inicialmente, ele vai mostrar que o evangelho tem seu custo. Né? Que o evangelho, para ser aprovado por Deus, tem que ser entregue da maneira correta e que sempre vai haver adversidades. Paulo não nega as adversidades, mas ele mostra como é que ele enfrentou, como é que ele conseguiu ultrapassar as adversidades e conseguiu seguir em frente a esses problemas, apesar de todas essas adversidades. Depois que ele apresenta isso, né, Paulo vai seguir um segundo bloco, que vai do 7 ao 12, que ele vai falar sobre o trabalho dele no meio dos Tessalonicenses, ali no meio. Então ele vai criar primeiramente a base, mostrar o que ele passou, né, por conta do evangelho. Ele vai falar um pouco do passado dele. Né? Agora ele vai falar do presente, né, do que ele está passando, que ele passou ali, para que eles possam ver o resultado. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, o qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, no versículo anterior, ele fala que ele não foi ali com intenções gananciosas. Mas ele diz aqui assim, olha, embora nós poderíamos exigir isso de vocês. Porque Paulo, lá em Timóteo, ele fala, digno obreiro do seu trabalho. Que, aliás, é um princípio que está na lei de Moisés. Está lá em Levítico. Então, eu poderia até exigir isso de vocês. Mas, para não ser pesado para vocês, eu não fiz isso. Eu não exigi nada de vocês. Pelo contrário. Né? Eu achei bonita essa afirmação que ele falou, qual ama que acaricia os próprios filhos? Aí eu fui procurar, por que ele não usa mãe? O seria normal, né? Como a mãe acaricia o seu próprio... Mas ele fala ama. E é interessante aqui, eu vou fazer uma homenagem aqui às enfermeiras. Né? A palavra é enfermeira. É como uma enfermeira. A enfermeira aqui é a ama, é a cuidadora, é a babysitter, a babá. É uma cuidadora de criança. É uma profissional que faz aquilo com profissionalismo. Aí ele falou assim, como uma enfermeira, uma ama, uma babysitter faz, mas não com o filho do outro, com o seu próprio filho. Se ela cuida bem do filho do outro, imagina por que ela não vai cuidar do seu próprio filho. Quer dizer, aqui é uma questão dupla. Ela vai atuar como mãe e como uma babysitter, como uma babá. Então o Paulo está mostrando assim, como a maneira com que ele tratava os tessalonicenses. Né? Embora que ele falasse acaricia, né? Acaricia não é uma palavra muito adequada. Né? O que ele quer dizer assim, ele cuida com carinho. Mas aqui o conceito é assim, é esse mesmo, é de abraçar a criança e cuidar da criança das suas necessidades. Né? Então, ele é uma mulher que é uma mãe e é uma profissional que sabe lidar com crianças e vai tratar essa criança com todo cuidado e com todo amor, com todo zelo. É essa atitude que ele tem com o povo. Né? E a gente sabe que você não precisa nem ser enfermeira, né? As enfermeiras aqui, né? Para entender isso, passa a ser mãe. Né? Desculpa aqui, mas eu lembrei da Tainá com a Helena, né? Às vezes ela posta umas fotos da Helena, ela cuidando da Helena, é mais ou menos isso, né? Acarinhando, cuidando da criança. Né? É uma enfermeira, né? Não é mãe, mas é prima, né? Prima de segundo grau.
Então, Paulo faz questão de destacar que ele não foi peso para aquela cidade. Muito pelo contrário. Ele fez que ele tomou o peso da cidade sobre ele. Ele tomou a atitude de cuidar da cidade, não o contrário. Né? E aqui ele indica claramente que Paulo ele trabalhou para sustentar a sua equipe. Até que a cidade de Filipos tenha mandado recursos para ele. Abra Filipenses 4,16. Filipenses 4,16. Ele diz assim, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, enquanto ele estava em Tessalônica, a igreja de Filipos mandou para ele duas remessas de recursos para ele se sustentar em Tessalônica. Né? E, enquanto isso, ele precisava de se sustentar, ele e a sua equipe, ele não estava sozinho. Né? Não era uma equipe grande, eram 3 ou 4 pessoas, tinha Timóteo, tinha outros que estavam junto com eles, o pessoal precisava comer. Né? Então, ele trabalhou. E veja o versículo, voltando lá para Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, porque vos recordais, veja que ele está sempre chamando a memória os próprios Tessalonicenses. Ele fala assim, vós recordais, vocês se lembram disso, né? Irmãos, do nosso labor e fadiga, né? E de como dia e noite labutamos para não vivermos às custas de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas. Agora ele está trazendo o presente, a maneira com que ele agiu entre eles, ali em Tessalônica. Ele falou primeiramente do que aconteceu antes, as tribulações que ele passou em Filipos para ele poder chegar em Tessalônica. Agora ele está falando do que ele está passando em Tessalônica, que ele passou em Tessalônica. Então, vós e Deus sois testemunhas, de modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que cresces. Então veja aqui, vós recordais, vocês se lembram. Não é uma coisa que alguém te contou. Vocês viveram fazendo isso. E veja, ele fala de labor e fadiga. Ele fala, dia e noite labutamos, para não vivermos as custas de ninguém. Quando ele fala dia e noite, significa que uma parte do dia ele trabalhava, da outra parte ele ministrava. Né? Labor e fadiga é trabalho pesado. Fadiga é que exige um esforço grande. Né? Então ele está dizendo que ele pagaria qualquer preço para que ele pudesse cumprir o seu ministério ali em Tessalônica, para alcançar os objetivos que ele tinha em Tessalônica. Então Paulo, nesse caso, ele apela para o próprio testemunho da igreja de como foi o seu proceder para com eles. Assim eles poderiam julgar as atitudes de Paulo, né, e avaliar as suas motivações. Infelizmente, às vezes a gente vê as motivações de alguns aí que a gente põe em dúvida, né? Mas Paulo está dizendo assim, olha, vocês conhecem, sabem o que aconteceu, vocês conhecem o meu proceder aqui, vocês viram como é que eu andei, vocês viram que quantas vezes eu precisei trabalhar até chegar a sustento lá de Filipos. Enquanto precisou, eu não tive nenhum problema, não exigi de vocês nada. Muito pelo contrário. Né? Em vez de vocês serem um peso para mim, né, para me carregar, eu fiz ao contrário. Eu, como uma ama, carreguei vocês no colo. Eu que sustentei vocês. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, agora ele vai usar outra figura, a figura do pai, né? Como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. É interessante aqui, porque ele vai falar sobre para viverdes de modo digno. Né? Então, a autoridade de Paulo, na exortação à igreja, é o seu próprio proceder
entre eles. Né? Então, a autoridade de Paulo não veio por imposição, veio pelo seu proceder. Ele conquistou. A autoridade a gente conquista. Lógico que existe a autoridade instituída, né? Mas existe aquela autoridade pessoal que você conquista pelo seu próprio proceder, pelo seu próprio relacionamento com a pessoa. Né? O pastor Fernando ele não é só pastor, mas ele é presidente da nossa comunidade. Então, ele responde diante das autoridades constituídas pela nossa comunidade. Então, ele tem uma autoridade pastoral, mas ele também tem uma autoridade institucional. Se ele sair e entrar uma outra pessoa, essa outra pessoa vai assumir essa responsabilidade. Mas a autoridade dele, que ele conquistou em nosso meio, é dele. Se ele sair daqui, ele vai levar junto. Não tem nada a ver com a posição institucional. Se mudar o presidente daqui, o outro vai receber essa autoridade. Mas aqui ele conquistou no nosso meio, pelo nosso relacionamento dele conosco, isso ele leva para sempre. É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Então, a autoridade de Paulo, ele não foi conquistado à força, ele foi conquistado pelo seu proceder. Como? Servindo. Servindo a igreja. Né? Não só de testemunha, mas também de exemplo. Não tem maneira mais eficiente de conquistar alguém, né, que não seja servindo de exemplo. E o que Paulo está fazendo aqui é mostrando o seu exemplo. Exemplo de ministério, exemplo de conduta, consequentemente, exemplo de evangelho. Paulo, em seguida, no seu argumento, ele vai falar agora sobre a própria igreja de Tessalônica. O terceiro ponto que ele coloca, o terceiro bloco, que vai do 13 ao 16. Então, primeiramente, ele fala do seu proceder antes, até chegar ali, o que o evangelho, levar o evangelho custa, né, o sofrimento que ele passou antes. Ele vai falar, depois ele fala sobre o que ele passou ali, como ele se procedeu em meio a toda aquela situação que ele viveu na própria cidade de Tessalônica, até que ele precisou sair. E agora ele vai falar sobre os próprios... Agora nós vamos entender por que ele chama essa igreja de igreja modelo. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Logicamente, acerca deles. E que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, não é nossa, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, o qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. É aqui que Paulo quer chegar. Né? Aqui são três palavras que é importante que a gente entender. Primeiro, receber. Né? Eles receberam a palavra. Né? Receber aqui significa assim, aceitar formalmente e externamente. Externamente no sentido visivelmente. Se eu dou algo para o pastor Fernando, né, ele recebe, formalmente. Pegou aquele documento, aquele presente, seja lá o que for. E todos nós estamos vendo. Então isso é receber. Ele recebeu, ele aceitou aquilo que ele recebeu. Agora, ele não só recebeu, mas ele acolheu. Aqui é uma diferença entre receber e acolher, porque você pode receber, não gostar, encosta. Né? Tá, tudo bem, mas né, não gostei, não é algo que me interessa, deixa lá no canto. Mas aqui ele fala, não apenas recebeu, mas acolheu. Acolher significa segurar, levar consigo. Aí é uma palavra que tem os pentecostais gostam. Tomar posse. Né? Tomou posse. Esse é o conceito de acolher, que ele segura. Ele fala, não, isso aqui é precioso para mim. Eu simplesmente, não só recebi, mas, é como se eu estivesse dando se quer dar um presente para o pastor Fernando que lhe agrade ele, dê livros. É uma dica que eu dou para vocês. Então eu dou um livro para ele, ele fala, mas esse livro era o que eu queria. Ele não só recebeu, mas ele acolheu. Vou ler esse livro. Então ele não só recebeu, mas ele acolheu, ele tomou posse, isso é meu. Né?
Então, o que eles fizeram com a palavra de Deus não foi simplesmente receber, mas acolheram. Eles tomaram posse, eles seguraram como propriedade deles. Tornaram aquilo algo de valor para a vida deles. Por isso, terceira palavra, operou eficazmente, ou seja, produziu resultados. Porque não adianta nada você receber e não acolher. Se você não tomar posse, se você não entender que aquilo é importante para você, aquilo não vai ter efeito na sua vida. Agora, eles não só receberam, mas eles acolheram e, por conta disso, trouxe resultado. Está operando eficazmente em vós. Está tendo resultado, e resultado muito positivo. Agora, que resultado é esse? Porque esse resultado que fez com que a igreja se tornasse modelo. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, esse é o tipo de resultado que ninguém quer, viu, pessoal? Vocês vão entender o que Paulo está dizendo aqui. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Então, estou falando da igreja lá em Jerusalém. Porque também padecestes. Uau, isso é operar eficazmente? Porque padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Aqui ele está comparando a igreja de Tessalônica com a igreja da Judéia. E está comparando com o seu próprio ministério. Por isso que ele começa falando do seu próprio ministério, do que ele passou. E o que eles estavam passando era a mesma coisa que Paulo. Então Paulo falou assim, olha, se o resultado é o mesmo, então é porque está sendo operado eficazmente. Então também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. A ponto, olha só, irmãos, olha onde chegou a ponto. Os judeus, olha, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, nem para os gentios. Você fala assim, para os judeus ainda entendo, mas para os gentios nem posso falar nem para o gentio. Não posso levar o evangelho nem para o gentio. O que você tem a ver com isso? Você faz impedir para o judeu, tudo bem, eu até entendo a tua posição, mas nem para o gentio eu posso levar? Então era a birra dos judeus. Para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio a eles definitivamente. Palavras pesadas, não tanto quanto para a igreja lá, mas principalmente para os seus perseguidores. Então ele diz assim, tanto é assim, quer dizer, aqui ele vai mostrar o resultado. Como é que eu sei que vocês estão tendo resultado? O resultado é que vocês estão sofrendo perseguição. Então a perseguição que eles estavam sofrendo era a prova de que a palavra de Deus estava operando eficazmente na vida deles. Normalmente não é esse tipo de resultado que a gente espera, né, irmãos? Mas Paulo está dizendo, olha, porque vocês estão sendo perseguidos, assim como eles foram perseguidos lá na Judéia, assim como nós temos sido perseguidos por onde nós estamos passando, isso é prova de que vocês estão no caminho certo, que Deus está operando na vida de vocês, e a palavra tem eficácia na vida de vocês. Então, assim como a Judéia sofria perseguição da parte de seus conterrâneos, eles também estavam sendo perseguidos pelos seus conterrâneos. Então, dessa forma, a igreja experimentava as mesmas tribulações que Paulo passava devido às perseguições, e que, apesar disto, ele seguia em frente. Então, o que Paulo está querendo argumentar é o seguinte, assim como nós fomos perseguidos, nós seguimos em frente, por isso que ele faz todo aquele apanhado antes, toda aquele recapitulação antes. Assim como nós fomos ousados, apesar das perseguições, vocês também têm que ser. Então, por conta disso, eles se tornaram exemplo de fé para as outras igrejas. Por conta disso. Essa era a razão pela qual eles se tornaram exemplos de fé para as outras igrejas. Vamos voltar lá para o capítulo 1, versículos 6 e 7. Lembre que o texto, no original,
ele não tem divisões de capítulos, versículos, não tem nada disso. É um texto como uma carta, né? Quando você escreve uma carta para alguém, hoje não se escreve mais carta, né? E-mail, né? Quando não é WhatsApp, né? A gente não fala capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, a gente faz isso, é limpo, né? Então, essas divisões de capítulo e versículo é para nos ajudar no estudo. E não é só a Bíblia que tem isso não, viu? Outros textos também são assim, para que os linguistas possam estudar e trabalhar nos textos antigos. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Imitadores nossos em quê? Na operação eficaz da palavra. E como é que eu vejo isso? Através das perseguições. Então, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio, o quê? A muita tribulação. Com a alegria do Espírito Santo. De sorte, olha aí, Paulo está explicando, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia, ao norte, na Caia, ao sul. Está falando das igrejas do norte, ali de Filipos, de Bereia, mas também lá do sul, de Corinto, de Cencreia e outras igrejas ali no sul. Então, de toda a Grécia. Quando ele fala de Macedônia e Acaia, ele está falando de todas as igrejas na Grécia, do norte ao sul. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. Agora ele vai dizer que não foi só ali na Grécia que a coisa... Ela repercutiu mais ainda, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais alguma coisa. Vocês falam por nós. A atitude de vocês, a resposta de vocês, a operação da palavra na vida de vocês, a maneira com que vocês se portaram, como vocês reagiram ao Evangelho, e a maneira como vocês têm vivido o Evangelho, é o suficiente para as pessoas olharem para vocês e o Evangelho está aqui. Eu não preciso falar mais nada. Eu fico quieto, só dou exemplo. Ou seja, o que Paulo está dizendo para eles, de forma resumida, é o seguinte: pessoal, não desista. Apropriem-se, tomem posse dos recursos espirituais que vocês possuem em Jesus Cristo. Vocês têm a palavra de Deus dentro de vocês. Vocês têm o povo de Deus ao lado de vocês. E ao seu redor. E a glória de Deus diante de vocês. Então veja, você tem a palavra, você tem o povo de Deus do teu lado, e você tem a glória de Deus diante de você. Né? Portanto, não há motivo para desistir, só seguir em frente. Como é que diz lá Paulo em Romanos? Quem me separará do amor de Deus? Mas Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja. Então, no final, ele vai falar seus planos, né, para os Tessalonicenses, do versículo 17 ao 20. Os planos de Paulo para os Tessalonicenses. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Os irmãos sabem que eu gosto de procurar o significado das palavras, né, para ter um pouquinho mais de compreensão do que ele fala. O que me chamou muita atenção foi a palavra orfanado. Né? Quer dizer, ele se tornou órfão. E a palavra aqui, ele é forte demais. É, assim, é alguém que perdeu um pai ou uma mãe por algo forte, né? O pai morreu, alguma coisa desse tipo, né? Então, quando ele falou orfanada, quer dizer, ele foi tirado da presença deles, né? Por conta do quê? Por conta do que aconteceu na cidade. A reação dos judeus contra ele ali na cidade. Isso está no capítulo 17 de Atos. Então, aquilo foi como se ele tivesse perdido um pai, né? Perdido alguém importante para ele. Por isso que ele falou orfanado. Eu me tornei órfão. Mas no meu coração, não. Quer dizer, ele guardou o povo dentro do coração. Ele foi orfanado, ele foi
privado da presença deles. Paulo queria estar mais tempo lá com eles. Paulo viu alguma coisa neles, gostou deles. Ele queria continuar, mas ele foi impedido. Ele foi retirado, a presença da igreja foi retirada. Então ele se sentiu como se ficasse órfão deles. Mas no seu coração ele nunca tirou o povo. E por isso que ele falou assim, olha, eu queria com empenho, queria ir ver pessoalmente vocês. Mas, então, Paulo, apesar de ser privado da presença deles, ainda mantinha uma relação, um sentimento afetivo com aquela igreja. Mas por que ele não conseguiu? Versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Essa palavra barrado é uma palavra que, embora fosse usado no corriqueiro, ele é de origem militar. O que significa barrar aqui? Significa bloquear, obstruir no caminho, tornando ele intransitável. Então, o que se faz na guerra? Até hoje ainda se faz, apesar que as guerras hoje são um pouquinho diferentes, mas que se fazia muito. As estradas eram bloqueadas, eram obstruídas. Tanto na Segunda Guerra Mundial como na Guerra do Vietnã, era muito comum os bombardeiros serem em cima das estradas e pontes para evitar o deslocamento das unidades militares. Então essa é a palavra que ele está colocando aqui. Satanás bloqueou nosso caminho, impediu que nós transitássemos, impediu que nós voltássemos. Então é uma situação bastante grave na visão de Paulo. Em outras palavras, é a mesma coisa de dizer assim, Satanás estava destruindo a estrada, colocando obstáculos para que nós não pudéssemos chegar até vós. Então, mesmo crendo firmemente na soberania de Deus, Paulo nunca desprezou a realidade do mal. Não, ele nunca desprezou a ação de Satanás, especialmente de Satanás, e de sua ação em impedir o avanço do Evangelho. Quando estava lendo isso aqui, eu me lembrei muito lá em Daniel 13, quando Daniel ora a Deus pedindo revelação. A oração de Daniel levou 3 semanas para ser respondida. 3 semanas. Aí quando o anjo chegou lá, falou assim, olha, no primeiro dia, quando você começou a orar, Deus já mandou eu vir aqui responder para você. A resposta de Deus para você já foi mandada. Mas só que teve o príncipe do reino da Pérsia que me impediu. Levei 3 semanas para resolver o problema. Tive que chamar o reforço. Miguel, vem cá juntar conosco aqui para resolver esse problema. Então, o que Paulo está vendo é a mesma situação. Embora ele creia na soberania de Deus, que quando Deus quer uma coisa, nada pode impedir, isso é fato, mas ele não fecha os olhos para a realidade espiritual do mal. É por isso que lá em Efésios 6, ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós não podemos negar, não podemos fechar os olhos para a realidade da ação de Satanás na tentativa dele de impedir o Evangelho. Então, é por isso que Paulo tinha preocupação com a igreja. Ele queria saber qual o resultado que teve. Ele não teve tempo de ver isso. Por isso que ele queria voltar. Mas quando ele recebe notícias, sabe o que está acontecendo, como é que aquela igreja se tornou, ele ficou feliz da vida. Mas ele não se contentou só com isso, não. Ele envia Timóteo. Falei, Timóteo, vai lá, eu preciso escutar, preciso saber o que está acontecendo. Vai lá. Meu WhatsApp não está funcionando. Não tem sinal aqui. Capítulo 3, versículo 1 e 3. Olha só, eu gosto de algumas palavras de Paulo. Assim, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado de vós, que, olha, eu fiquei desesperado, que precisava saber de alguma notícia de vocês. Não podendo suportar, que é uma palavra muito pesada da parte dele. Eu não aguento mais, eu preciso ter notícia. Vai lá, Timóteo, antes que eu me surto aqui. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos, isso quando ele estava em Atenas, antes de chegar em Corinto. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos o nosso irmão Timóteo,
ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. A preocupação dele é essa, que aquelas tribulações pudessem tirar o povo do caminho. Mas ele ficou tão surpreso quando ele recebeu a notícia de volta, que descobriu que eles não só tinham suportado toda a tribulação, mas que eles se tornaram exemplo. É? Por isso que no versículo 19 e 20 ele diz assim, pois quem é a nossa esperança? Aqui ele já está acalmando um pouquinho os ânimos. Porque quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, sois vós realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, irmãos. A igreja sabia a resposta. Eu vejo essa frase de Paulo assim, uma explosão de alegria. Né? Com o resultado que por isso que ele fala lá em cima, né? A nossa estadia aí não foi infrutífera. Ele estava preocupado, porque ele sabia o que era sofrer, porque ele já tinha passado. Por isso que ele começa falando suas tribulações, o que ele passou em Filipos, o que passou nas igrejas. Por isso que ele fala sobre isso. Ele estava preocupado com a igreja. Será que a igreja vai ter, que é uma igreja nova, recém-formada, será que ela vai ter condições de suportar toda essa tribulação? Quando ele recebe a notícia, ele fala, aliviado. Para concluir, irmãos, eu quero tirar 4 ensinamentos ou 4 lições que Paulo nos deixa aqui. Em 4 versículos. Primeiro versículo 4. Né? Primeira lição que eu tiro aqui, né, para nós. O cristão que procura agradar a homens perderá a aprovação de Deus. Repetindo, o cristão que procura agradar a homens perderá a aprovação de Deus. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. É o que eu falei, irmãos, quem encher a igreja é só agradar homens, só falar o que ele quer escutar. Mas Paulo sabia que se ele procurasse agradar a homens, ele ia desagradar a Deus. Então, a primeira lição que eu tiro daqui, que o cristão tem que procurar agradar a Deus, não aos homens, porque quem procura agradar aos homens perderá a aprovação de Deus. Segunda lição. Versículo 10. Segunda lição está no versículo 10. O modo que vivemos faz parte da mensagem que proclamamos. O modo que vivemos faz parte da mensagem que proclamamos. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunho do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Eu sempre falo que forma e conteúdo, ou forma e essência. Né? A essência nunca pode mudar, fato. Né? Mas a gente tem que saber escolher muito bem a forma de passar a mensagem, porque a forma também faz parte da mensagem. O pastor Fernando falou do falecimento do irmão da pastora Vânia. Né? Imagina o seguinte, como é que vocês receberiam a notícia se o pastor Fernando fosse assim, olha, o irmão da pastora Vânia virou estrelinha. Como é que vocês reagiriam? Pastor, você está conversando com quem? Ou então, num jargão mais moderno, né? CPF cancelado. Como é que vocês entenderiam isso? A essência está correta, mas a forma também está correta? Será que a gente não precisa pensar um pouquinho nisso também? Falar para uma criança, né? Falar, por exemplo, para a filha do Esdras, né? Olha, titio virou estrelinha. Ela tem o quê? 3 anos.
2. Ela não vai entender. Ela fala assim, olha, o titio faleceu, né? Então a forma também faz parte da mensagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado como nós procedemos, como nós vivemos. Porque a maneira como nós vivemos faz parte da mensagem do Evangelho, da mensagem que proclamamos. E muitas vezes é pela forma que nós vivemos é que eles vão se interessar pela mensagem. Terceira lição. Versículo 12. Assim como o Pai deseja se orgulhar dos seus filhos, Deus também deseja ser glorificado pela vida do seu povo. Então Deus também, assim como nós queremos nos orgulhar dos nossos filhos, como eles crescem, como eles procedem, suas atitudes, Deus também quer se orgulhar de nós, né? Ou seja, Deus deseja ser glorificado pelas nossas atitudes. Versículo 12. Exortamos e consolamos e administramos. Para quê? Para viverdes de modo digno de Deus. A maneira com que nós vivemos também não só faz parte da mensagem, mas também nós dignificamos Deus. Nós também exaltamos Deus pela maneira com que nós procedemos. Porque lembre, nós somos chamados filhos de Deus. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E quarta e última lição. Versículo 19. Em tempos de dificuldades e de tribulações, né, é importante olhar para o que há pela frente. Então, em tempos de dificuldades e tribulações, é importante olharmos para o que há pela frente. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança? Nós temos que olhar para a nossa esperança. Ou alegria ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus e em sua vinda. Paulo vai falar muito sobre a segunda vinda de Jesus nessas cartas. Essa é a nossa esperança. Em meio a dificuldades, em meio a tribulações, nós temos que olhar para frente, olhar qual é a nossa esperança. Aonde nós colocamos a nossa esperança? É nas coisas terrenas? O que Paulo está chamando a nossa atenção assim, olha para a sua vinda, olha lá para frente, olha para a nossa esperança. Era que Paulo estava chamando a atenção deles. Quem é a nossa esperança? Quem nós esperamos? É a segunda vinda de Jesus. Não olharmos para o que passamos aqui. Porque como Paulo mesmo fala, por essa nossa leve e momentânea tribulação. Se você quiser saber isso, leia principalmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre as suas leves e tribulações. Eu já falei, se Paulo me convidasse para viajar de navio, eu falei, vai você na frente. Só de naufrágio foram 3, irmãos, está doido. Vai de bote salva-vidas. Mas a nossa esperança não está nas coisas terrenas. Então, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, olha para frente, olha para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe.